atualidades é uma coisa muito diversa, e às vezes alguém vai fazer alguma questão, ouviu alguma coisa, alguma notícia, né? Então pode sugerir alguma coisa nova para eu acrescentar numa aula futura aí. Então, eu vou compartilhar os slides aqui, e aí vocês me avisam se estiver dando para ver aí. Tá todo mundo conseguindo ver os slides aí? Tô vendo. Tá, bom, beleza, então. Bom, como essa semana não teve tanto assunto muito atual, né? Nada muito escandaloso, não surgiu assim na mídia, eu peguei e resolvi falar de um assunto relevante, né? Que é fake news, que geralmente costuma cair nos vestibulares. Uma outra questão, né? Às vezes pode ser até um tema de redação. Então, é um assunto que está sempre indo e voltando aí, então resolvi falar de fake news. Eu vou explicar um pouco o que é fake news, vou explicar a origem também e contar algumas histórias aqui. As fake news, né, são as notícias falsas que são publicadas por alguns veículos de comunicação, né, como se fosse uma informação real. Algumas pessoas privadas, normais, né, cidadãos podem produzir fake news também, mas não tem tanta credibilidade assim, né? Quando vem de um veículo de comunicação, de um site, alguma coisa do tipo, ela passa mais a impressão de que ela é verdadeira. Então, a maioria desses textos, assim, ele é divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista, né? Às vezes político, ou até tentar prejudicar alguma pessoa, algum grupo, geralmente alguma figura pública, né? E tentar meio que gerar o cancelamento daquela pessoa ali, ou prejudicar a imagem dela, né? Eu já dei uma aula sobre a cultura do cancelamento também. As fake news, elas geralmente têm um poder meio que viral ali, ela é compartilhada muito rápido, ela se espalha muito rapidamente, porque essas informações falsas, geralmente elas apelam para o emocional de quem está lendo, ou é alguma coisa sensacionalista, alguma notícia meio escandalosa, que a pessoa vê e já fica meio animada, ou acha que é alguma coisa impressionante assim, já sai compartilhando, manda para um monte de gente, e aí todo mundo começa a consumir esse material noticioso sem ver se aquilo é realmente verdade ou não, né? Existe um poder de persuasão das fake news, e geralmente ele ocorre com quem tem um nível de escolaridade um pouco mais baixo, porque às vezes a pessoa não tenta ler tanto, não quer se informar tanto, só vê ali um link, às vezes lê só a manchete, né, na correria, às vezes fica com preguiça de ler a notícia inteira e sai compartilhando aquilo, né? Só que as notícias falsas também atingem pessoas com mais estudo, normal, né, do mesmo jeito. Geralmente, quando tem viés político, principalmente, pode atingir gente até com um doutorado, mestrado, que espalha alguma notícia falsa. Esse termo, fake news, né, ele ganhou força mundialmente em 2016, que foi com a corrida presidencial dos Estados Unidos, né, com o Donald Trump e a Hillary Clinton, que o Trump sempre falava que a CNN era fake news, que começaram a surgir também algumas fake news sobre a Hillary Clinton, e aí os eleitores do Donald Trump espalhavam aquilo, ou fake news sobre o Donald Trump e os eleitores democratas, né, da Hillary Clinton também espalhavam aquilo. Então, algumas histórias muito doidas, como tipo a ligação da Hillary Clinton com o satanismo, ou que o Donald Trump era chefe de trabalho ilegal, ou que ele estava envolvido com o governo russo para roubar as eleições. E essas coisas ganharam tanta força que o Donald Trump ele foi até alvo de um processo de impeachment depois, com base nessas alegações de conluio com o governo russo para roubar as eleições. Só que o processo de impeachment acabou não dando em nada, ele foi absolvido, não teve voto suficiente, não teve prova suficiente também. Então, meio que essa fake news quase que mudou o rumo das eleições americanas, né, e do mundo inteiro como consequência disso, né? Para ver o poder que essas notícias falsas têm, esse poder realmente viral, né? E depois eu vou falar também um pouco que o termo fake news ele se refere às notícias falsas, mas pode, tipo, antigamente o pessoal não usava esse termo fake news para se falar dessas notícias, né? Eles só simplesmente falavam que era às vezes
uma informação que não era verídica. Aqui eu coloquei a foto dos dois, né, do Donald Trump e da Hillary Clinton, mas o fato é que as fake news elas sempre estiveram presentes ao longo da história, né? O ser humano sempre gostou, às vezes, de inventar alguma história para tentar prejudicar alguém. O que mudou mesmo foi o nome, né? E o meio também que é utilizado para divulgar. Hoje em dia, com as redes sociais, a internet, o poder de divulgação dessas notícias é muito mais forte do que ele era antigamente. E mesmo assim, antigamente ele já era muito forte. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, da época do Getúlio Vargas, que vocês vão ver que uma notícia falsa mudou a história do nosso país. Então, muito antes do jornalismo ser prejudicado pelas fake news, os escritores já propagavam informações falsas sobre algum desafeto deles, né? Por meio das obras. Depois isso acabou sendo passado para a propaganda, ganhou muita força no século XX. E aí eu coloquei um exemplo clássico aqui de fake news antiga, né? Que não era chamada assim. É o primeiro governo do Getúlio Vargas. Na época, a gente vivia aquela República do Café com Leite. Não sei se vocês já chegaram nessa parte aí na aula de história, mas se não chegaram, vão ver. Então, a República do Café com Leite era basicamente São Paulo e Minas ficavam, cada hora um elegia um presidente ali, e aí chegou a vez de Minas eleger um presidente, São Paulo meio que não quis, queria eleger outra pessoa, e aí o Getúlio Vargas resolveu concorrer numa aliança ali com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e ele perdeu as eleições, porque naquela época também tinha muita fraude, muito roubo, né? Voto do cabresto. O candidato de São Paulo ganhou as eleições, o Getúlio Vargas e o vice dele perdeu. E aí, como ele tinha perdido as eleições, o vice dele, que chamava João Pessoa, resolveu voltar para a cidade natal dele, lá no Nordeste, após essa derrota. E aí, quando ele chegou na cidade dele lá, ele resolveu investigar um inimigo político que ele tinha, que chamava João Dantas. E aí ele contratou até um detetive particular lá, e nessas investigações ele descobriu que esse inimigo político dele, né, o João Dantas, estava tendo meio que um caso secreto ali com uma mulher e resolveu divulgar essa informação para toda a cidade. Esse João Dantas ficou muito revoltado, resolveu se vingar, pegou uma arma e foi numa confeitaria lá onde estava o João Pessoa e matou ele a tiros. Só que essa foi a notícia original, foi esse o fato que aconteceu. Só que a história ela foi modificada pelo Getúlio Vargas e ele falava que o João Pessoa foi morto porque ele ousou contestar ou desafiar as forças de São Paulo, né, das eleições de São Paulo. Ele era tipo uma queima de arquivo, porque São Paulo não aceitava que o Vargas ou o vice dele podia ser presidente, e aí resolveu assassinar o vice dele. E essa história é falsa, ela ganhou muita popularidade na época, né? Tanto que a cidade que esse candidato vivia mudou o nome para João Pessoa, que é a cidade que hoje em dia a gente conhece como João Pessoa, e isso deu muita força para o golpe de Estado que o Getúlio Vargas deu em 1930 e assumiu a presidência, né? Gerou um apoio popular, as pessoas acharam que isso era uma injustiça, e graças a essa meio que fake news aí, ele conseguiu tomar o poder pela primeira vez. Depois, quando ele estava quase para sair do poder, né, que ele falou que ia voltar tudo ao normal na época da Segunda Guerra, ele usou outra fake news muito famosa, que ficou conhecida como o Plano Cohen, que ele falava que tinha um sujeito, que se eu não me engano era um jornalista, que tinha um plano para tomar o poder e implantar uma ditadura comunista no país. E aí ele divulgava essas histórias nas rádios da época, né? E aí o pessoal ficava com medo, assim, ficava com medo desse cara, desse tal de Cohen, que ninguém sabia quem era. A história se popularizou, deu mais força para ele e ele instalou outra ditadura, que foi o Estado Novo, né? Na época da Segunda Guerra ali. Então foram meio que duas notícias falsas, né? Duas fake news que mudaram a história do Brasil completamente, né? Talvez se fosse outro presidente na época da Segunda Guerra Mundial, a gente poderia ter mudado de lado, poderia ter perdido a guerra, enfim, poderia ter acontecido várias coisas diferentes. E uma fake news não deixou, né? A história ficou do jeito que a gente conhece. Getúlio Vargas foi presidente por 15 anos. Como eu falei aqui, né, na época que essas informações elas eram divulgadas, elas não eram conhecidas como fake news, claro, né? Era só uma notícia falsa ou uma mentira.
Mas isso mostra realmente o poder que uma informação falsa tem, né? Que pode mudar a história de uma nação inteira. E eu coloquei outro exemplo aqui, muito famoso também, é que o filósofo Sócrates, né, também foi condenado à morte com base em algumas informações falsas. Na época falaram que ele estava corrompendo a juventude de Atenas, estava tentando armar um golpe, influenciando os jovens. E aí, na verdade, ele estava só questionando algumas coisas, né, fazendo o pessoal pensar ali. E ele foi condenado à morte por veneno, né? Teve que beber cicuta. Então, essa aqui é uma imagem. Então, muito antes de Cristo, já essas histórias falsas já matavam ou já modificavam a história do mundo. Atualmente, essa produção e veiculação de fake news como se fosse uma espécie de um mercado mesmo, né? O universo ele é alimentado por pessoas de grande influência, geralmente políticos, principalmente em campanhas eleitorais. A gente vai ver uns prints aqui que eu tirei. E aí eles contratam algumas equipes especializadas para espalhar alguns conteúdos virais, assim, nas redes sociais, na internet, né? E aí essas equipes geralmente são compostas de ex-jornalistas, publicitários, profissionais de marketing, profissional da área de tecnologia e até policial ali para fazer, às vezes, alguma investigação. Alguns produtores de fake news compram ilegalmente alguns endereços de e-mail e o número de telefone também de milhões de pessoas para meio que disparar esse conteúdo falso. Então, às vezes um hacker pega o número de alguém, de alguma pessoa, ou monta um grupo com um monte de pessoa e dispara essas notícias, né? Tanto para quem é de direita quanto para quem é de esquerda. Então, isso varia muito, mas os políticos usam muito. Geralmente eles têm preferência pelos contatos de alguns líderes religiosos ou políticos, né, de movimentos políticos, porque esse pessoal tem um grande número de seguidor. E aí, quando eles repassam essa informação, ela tem meio que um selo ali de confiança, né? Porque a pessoa conhece, segue aquela pessoa ali e acha que ela está falando a verdade. Às vezes não é, né? Às vezes é uma informação equivocada. E aí, nas últimas eleições aqui do Brasil também, né? O candidato que ganhou, que foi o Bolsonaro, ele foi acusado de pagar envios de notícias falsas pelo WhatsApp, mas ele acabou sendo absolvido por falta de prova. E na mesma investigação também, o adversário dele do segundo turno, que era o Fernando Haddad, foi condenado. Então, ele acabou sendo absolvido sem usar informações daquele chamado inquérito das fake news que o Supremo Tribunal instaurou, né? Que está em curso até agora, que é justamente para investigar algumas dessas fake news, para ver se tem financiamento estrangeiro. Então, como isso ainda está em curso, eu resolvi não citar tanto aqui, porque também está em sigilo, então não tem tantas informações assim. E o PT, né, o Fernando Haddad, acabou sendo condenado, né? O WhatsApp até barrou algumas contas aqui, por conta desses disparos de algumas mensagens ou informações equivocadas. E aí, geralmente, como que eles fazem? Eles usam alguns perfis falsos, né? Com fotos, dados pessoais, publicações diárias, né? Das pessoas que começam a interagir com algumas outras pessoas para dar aquela veracidade ali, né? O que o pessoal chama de bot ou de robô. E aí, esses perfis começam a espalhar notícias e vídeos de sites falsos, né? E incentivam os seus contatos a fazer a mesma coisa. E esses contatos são pessoas de verdade. E aí, os sites que contêm essas fake news também faz parte da estratégia deles colocar algumas equipes especializadas, né, responsáveis pelas informações virais, compram alguns domínios de páginas, né, adotam uma identidade visual semelhante a de um jornal, tenta meio que falsificar ali, como se fosse um estelionato, semelhante a um partido político, né, tem até aquelas deepfake, né, que o pessoal pega o rosto ou a voz de alguma pessoa e faz uma montagem ali, fica bem parecido. E aí começam a espalhar essas notícias falsas e começa a atrair o público, né? Porque o público gosta dessas coisas mais emocionais, mais sensacionalistas. Divulgar fake news é um ato perigoso, porque às vezes pode incentivar até preconceito ou linchamento, né? Resultar até em morte, como eu coloquei um exemplo aqui. E
ainda não é crime, né? Não existe um crime chamado fake news no Brasil. Tem crime de, às vezes, denunciação caluniosa, difamação, injúria. Existe esse tipo de crimes, mas fake news em si não é um crime. Não existe, ninguém vai preso por cometer fake news. Esse crime ainda não existe. Às vezes o sujeito pode ir preso porque está difamando a imagem de alguém, tem que pagar alguma multa, alguma coisa desse tipo. E é por isso que é importante também a gente verificar quando vai compartilhar alguma informação, porque já aconteceu linchamento de pessoa inocente em 2014 mesmo. No Brasil, teve uma notícia que foi divulgada pelo UOL que alguns moradores do Guarujá, acho, em São Paulo, lincharam uma mulher até a morte, né? Ela morreu com isso, por conta de um boato que foi divulgado no Facebook, que ela era acusada de sequestrar crianças para fazer ritual de magia negra. Só que aí, né, todo mundo ficou revoltado, claro, né, porque pegar a criança para fazer ritual, aí gerou aquele escândalo e o pessoal da região ali foi bater na mulher e aí lincharam ela até a morte. Só que aí depois que ela já tinha morrido, que foram investigar e aí foi ver que aquela informação era falsa. Então, por isso que é sempre importante ler a notícia inteira, né? Não ficar só na manchete ou pesquisar para ver se aquilo é realmente verdadeiro, né? E aí, como eu coloquei aqui, para os usuários da internet, o importante é conseguir identificar uma notícia falsa ou sensacionalista, né? Para não ter que compartilhar ali um conteúdo duvidoso. Existem algumas agências de jornalismo que são especializadas para ver se aquela notícia é fake ou não. Eu coloquei até um site aqui, ó, em época de pandemia, né? Direto, às vezes, o pessoal manda aqueles vídeos no grupo da família, assim, o cara falando, eu tomei bicarbonato e me curei do Covid em não sei quantos dias. Eu fiz tal coisa, né? Comi tal alimento e me curei de tal doença. Então, é cheio de fake news nessa época de saúde, né? Então, tem um link aqui que é do próprio Ministério da Saúde, que desmente algumas dessas fake news, né? Que o pessoal fala, às vezes chega até um cara falando, eu sou médico, especialista em não sei o quê, e aí você vê aquele vídeo, e às vezes, principalmente o pessoal mais idoso acredita, né? Só que depois você vai descobrir que aquilo não tem sentido nenhum, ou era tudo falso mesmo. E aí, coloquei também alguns links aqui de algumas matérias da CNN, da BBC, falando sobre as fake news, né? Alguns casos também que resultaram em outros linchamentos, em outros prejuízos às pessoas também. E é isso. Aí, em relação a fake news, eu já encerrei aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira falar alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Senão eu já vou para as notícias da semana. Vou só beber uma água aqui. Bom, tudo tranquilo então? Aí eu vou Ô, falar. Felipe, esses sites aí que você colocou são os que é seguro, né? São, geralmente, igual esse daqui do Ministério da Saúde, né, que é para relatar alguma fake news. Igual eu falei, às vezes você recebe algum vídeo de alguém falando que tal coisa, tal medicamento funciona para tal doença, e aí você pode até denunciar no Ministério da Saúde e pode ver se aquilo é verdadeiro ou não. Geralmente os grandes veículos de comunicação, né, tipo CNN, BBC, Estadão, é bem difícil cometer alguma fake news. Tem alguns casos, né, que eles divulgam fake news, mas é meio que uma informação ali que é um pouco mais segura, né, ela é verificada. Às vezes pode ter alguma distorção ali, né, o pessoal tende para um lado ou tende para outro, né, às vezes alguma mídia é mais de direita, outra é mais de esquerda, mas a notícia em si ela é mais verdadeira, né. Então, tem que ficar tranquilo em relação a isso. Geralmente, essas fake news surgem assim de uns sites meio que ninguém conhece, assim, que às vezes tem um aspecto parecido como se fosse um jornal grande, mas é só um site meio esquisito ali. Então, a gente tem sempre que ficar de olho aí. Bom, aí aqui vou falar um pouco das notícias importantes da semana, né? Essa semana até que não foi tão movimentada, está sendo mais uma semana de esporte do que de política, né? Está tendo Copa América, Copa da Europa, depois vai ter Olimpíada, então agora
meio que o foco ali dos jornais ficam mais nisso mesmo, né? Só que durante essa semana, né, o parlamento de Israel aprovou um novo governo, depois de 12 anos que o Netanyahu estava no poder lá, não sei se o pessoal conhece aí, é um cara meio carequinha. Ele estava no poder há muito tempo, ele passou por vários presidentes, desde a época do Obama, passou pelo Donald Trump, e o Trump conseguiu transferir a embaixada para Jerusalém, de Israel. Agora o Joe Biden também estava conversando com ele, então já estava meio que estabilizado ali, todos os líderes do mundo, né, conheciam ele, é como se fosse o Putin ali do Oriente Médio. Só que pelo fato dele ser um primeiro-ministro, né, o parlamento é que decide quem vai governar o país. É como se ele fosse, aqui no Brasil, né, o presidente da Câmara. Só que aí o presidente da Câmara teria as funções do presidente da República. É mais ou menos assim que funciona o parlamentarismo. Então, o parlamento de Israel votou nesse domingo pela formação desse novo governo. Foi uma votação bem apertada ali, e aí a maioria decidiu que esse cara aqui, que chama Naftali Bennett, iria substituir o Benjamin Netanyahu, né, como novo primeiro-ministro de Israel. Foram 60 votos a 59, ficou bem apertado ali mesmo. Essa vitória encerrou esse período de 12 anos no poder, que foi o mandato mais longo da história de Israel. E há uns 2 anos aí, esse líder, o Netanyahu, já estava sofrendo alguns desgastes, né? Já vinha de 4 eleições ali para tentar conseguir uma maioria na Câmara e não estava conseguindo passar os projetos dele. E aí esse cara que chama Bennett aí, ele rompeu um longo impasse político e inaugurou uma coalizão nova, né? Talvez a mais diversa que Israel já viu, incluindo até partidos árabes no governo, né? E isso era bem difícil de acontecer, porque tem aquela guerra de Israel com a Palestina ali, né? Com a faixa de Gaza. Então, dificilmente você ia ver um governo com participação de árabes decidindo as coisas sobre Israel. Então, talvez isso vai trazer muita mudança aí nos próximos meses ou anos, né? Principalmente nessas questões de guerra, nesses acordos de paz. O Netanyahu tinha fechado alguns acordos de paz, mas também estava em guerra com a Palestina. Então, eu também coloquei alguns links aqui. Esse cara parece que ele é um milionário da tecnologia, que vai ser o novo primeiro-ministro. E aí é alguma coisa para a gente ficar prestando atenção aí nos próximos meses, né? Geralmente o vestibular sempre gosta de falar um pouco do Oriente Médio ou de alguma guerra lá, então é bom prestar atenção. E aí a última notícia que eu trouxe aqui, que eu achei importante, foi que a CPI tinha pedido a quebra de sigilo de algumas pessoas, e aí os ministros do STF suspenderam algumas dessas quebras de sigilo. Então, eram mais ou menos 20 pessoas ali que tinham o sigilo quebrado, né? Sigilo bancário, sigilo telefônico, que ia conseguir ver as conversas e as transferências, né, financeiras que essas pessoas fizeram. E aí, algumas dessas pessoas que tiveram o sigilo quebrado acionaram o STF para ver se aquilo ali era constitucional ou não, se era permitido fazer aquilo. E aí, em alguns casos, os ministros mantiveram a quebra de sigilo, então continua tendo a investigação, só que em outros casos foi suspensa. Então, a quebra de sigilo manteve para o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, e o ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. E para os outros foi suspensa. Mas, então, provavelmente também é uma notícia que nas próximas semanas aí vai ganhar força, dependendo do que surgir dessas investigações aí do ex-ministro da Saúde e do ex-ministro das Relações Exteriores, né? Principalmente que o pessoal fala em relação à compra de vacina, de medicamento, né, relacionado à pandemia. Então, bom, era basicamente isso, já é quase 8 horas, né? A aula vai até 8h10, aí caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, fazer alguma sugestão, pode falar aí, pode ficar à vontade. Se quiser que volte também, às vezes alguém chegou depois, né? Chegou mais tarde. Tudo tranquilo aí? Vou até parar o Tranquilo. compartilhamento aqui.
A Aline falou que tá tranquilo. Acho que a Silvânia também, né? Que falou comigo. Bom, Foi. Silvânia. Bom, então é isso. Caso ninguém tenha nenhuma dúvida, eu vou depois disponibilizar a gravação, né? Para quem chegou depois aí, que é aluno novo, eu vou mandar também o link do canal, onde está todas as aulas lá para o pessoal ver, né? No Facebook também tem o grupo lá do Facebook, que tem os slides, né? Que eu sempre mando lá. Aí quem chegou depois pode pegar também. E é isso aí, caso já esteja tudo tranquilo, já é 8 horas, eu posso liberar todo mundo uns 10 minutinhos mais cedo aí. Aí semana que vem